Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Esse aqui é o meu canal espírita. Lives toda terça, quarta e quinta, às 19 horas, horário de Brasília. Terça-feira nós estudamos Cartas de Paulo, quarta-feira o Evangelho de João, e quinta-feira, 19 horas, horário de Brasília, nós estudamos a série André Luiz. Estamos no livro Nosso Lar. E hoje, para você que está acompanhando, eu preparei uma surpresa. Na verdade, ele preparou uma surpresa para nós. Eu vou chamar aqui nosso amigo Renato Prieto, que está interpretando André Luiz agora no Nosso Lar 2. Renato, seja bem-vindo, meu querido. 2. Você sabe que eu ainda nem... Gente. Você sabe que eu vou depois... Essa é a última entrevista que eu tô... Bate-papo, entrevista, conversa, que eu estou fazendo ainda vestido de André Luiz, né? Com bigode, cabelo todo certinho, arrumadinho. Que eu não sou arrumadinho assim não, viu, gente? Mas ele é. E aí amanhã, se vocês me procurarem na rede social, vocês vão ver que eu já voltei a ser Renato Prieto, entendeu? É mesmo? Por quê? Já está terminando as gravações? Assim, eu ainda tenho para gravar umas coisas, assim, ligadas a office, assim, por exemplo, alguma coisa está acontecendo em algum lugar, então ele vai dizendo por trás o que está acontecendo, enfim. É o que nós chamamos de voz off, né? Por trás. Mas isso aí acho que ainda demora um tempo para gravar, porque agora está todo mundo cansado, todo mundo exaurido também, né? Precisava de imagem, você já gravou? Tudo. As filmagens, assim, das locações todas do Rio de Janeiro, já gravei tudo. Não tem mais, assim, nada pendurado. Mas eu tenho pendurado do personagem André Luiz, eu tenho pendurado essa coisa que eu estou falando de vozes off, voz off, entendeu? Isso aí ainda não se sabe quando vai ser gravado, mas é um barato, né, assim, eu sempre penso na alegria. Vocês estão estudando a obra dele, né, e eu fico pensando assim, qual foi o dedo, né, que lá em cima virou e falou assim, vamos fazer eu fico imaginando, eu já tenho cá minhas fantasias de artista, né, eu sempre me lembro de mamãe nessas histórias, que acho que eu contei para você, né? Que quando perguntavam os grandes feitos dos meus irmãos, que são empresários, ela respondia. Quando chegava na minha vez, o Renato faz o quê? Ela dizia, sonha. Alguém na minha família precisa sonhar, ela dizia. Deixa o Renato sonhar. Então, aqui nos meus sonhos, nos meus devaneios, eu já imagino uma reunião muito grande no plano espiritual para decidir, entendeu? Qual seria o ator que vai fazer no plano terrestre o André Luiz, entendeu? Será que vai ter responsabilidade para carregar a personalidade, todas as conquistas dele, vitórias dele, que é tudo vitória dele, né? Vitória que ele conquistou, passos que ele deu à frente, méritos conquistados por ele. Aí resolveram apontar o dedo na direção desse humilde trabalhador aqui, entendeu? Mas tá tudo certo. Renato, mas, querido, você preparou... eu queria te perguntar algumas coisas, né? Mas eu acho que está todo mundo com vontade de ver algumas fotos. Então, a gente preparou aqui algumas fotos. Eu vou exibir aqui. Né? Essa primeira aqui, que é muito bacana, um depoimento do Divaldo Franco. O Divaldo diz uma coisa tão bonito, né? O que o Divaldo diz, assim, o Divaldo diz, Renato Prieto, o seu trabalho realmente é dos mais fecundos na divulgação da amada doutrina e a sua perseverança é uma bênção de Deus. Eu acho que a bênção de Deus é o Divaldo. Eu quero lembrar só que essas fotos que são exibidas foram fotos que me foram enviadas pela assessoria, alguém da produção, portanto, fotos liberadas, entendeu? Claro. Mas eu acho assim, acho que bênção de Deus é o Divaldo dizer isso, desse humilde trabalhador, tão defeituoso, sabe? Mas tem mais aqui, peraí, tem mais. Vamos lá, mais um aqui. Olha, essa aqui já é o nosso querido e amado diretor, esse missionário corajoso, trabalhador inveterado, é um cara crível, né?
ele acredita tanto quanto eu acredito no projeto. Então, à direita nós temos aí o Wagner de Assis, do outro lado temos o ator Fábio Lago, e tem aqui o André Luiz, né? E ele explicando o ponto de vista da cena e tal para o personagem André Luiz. E o Fábio, ele está interpretando quem? Ele está fazendo quem? Ele faz o médico, ele faz o Vicente, que também é um médico, que na verdade é quem convida ele, né? Quem convida o André Luiz e apresenta o André Luiz ao Aniceto é o personagem que o Fábio faz. Que o Fábio faz. Bom, vamos ver outra aqui agora. Essa aqui é muito legal também, olha aí. Esse é um irmão amado, né? É um amigo querido de muitas jornadas, o Edson Celulari. E você sabe que lá atrás eu pensava assim, quando começaram a falar no início das filmagens, eu pensava assim, nossa, tomara que faça um acerto muito grande na escolha do ator que vai fazer o Aniceto. E olha, a escolha não poderia ter sido melhor, porque o Edson é um cara credibilizado, um cara tranquilo como eu. Nós temos uma maneira muito próxima de atuar, assim, que eu falo, do jeito de responsabilidade e tal, entendeu? Um ator super talentoso. E nós estávamos nos encontrando, eu estava subindo para ir para o estúdio, e ele me deu esse abraço, assim, ele chegando me deu esse abraço, e alguém estava por perto e fez a foto. Que ótimo. Ele está fazendo o Aniceto. E aí, assim, depois o diretor publicou essa foto, dizendo uma coisa também muito linda, ele diz, o Wagner de Assis diz como era bom, ou que honra trabalhar com esses dois atores, e citando os nossos nomes generosamente. Que legal. Agora vamos para uma outra aqui. Olha. Essa é a Lid, ela é a diretora de fotografia, e nós estamos aí embaixo dando nossa louvação, digamos assim, ao trabalho maravilhoso, e ela, claro, com as mãos estendidas, recebendo o que os mensageiros estão enviando para ela. Isso é uma casa no Alto da Tijuca. Que bacana. E o diretor de fotografia tem um papel fundamental. E ela é talentosíssima, muito, muito talentosa. Que fantástico. E agora essa aqui, que é olha, que bacana! Então, essa foto é uma foto, eu não posso dar spoiler do que está acontecendo. Claro! Por favor, não me façam isso, senão eles me matam, me desencarnam. Eu não desencarnei, quem desencarnou foi o André Luiz, não fui eu. E aí, nós estamos, então, fazendo um teste de um efeito especial, e são, então, os mensageiros aí com essa pessoa. Então, aí já é spoiler, eu não posso dar. Não pode, pois é. Mas você vê que tá bonito, né? A direção de fotografia. Tá ainda, mas veja que tem uma foto ainda, né? Isso ainda vai receber tratamentos lá na frente. Lógico, não. Ainda. Deixa eu ajeitar aqui o André. Mas, Renato, me diz uma coisa. Como foi? Porque, veja, você teve uma primeira experiência que foi gravar Nosso Lar 1, que tem toda uma peculiaridade. A filmagem começa no umbral, ela tem toda uma carga. Agora, você já está interpretando André Luiz num outro momento. O André Luiz do Mensageiros não é o André Luiz que aparece ali no umbral mais, né? Como que foi? Como é que foi esse arco aí, do início, meio e fim desse Nosso Lar 2, a filmagem? O que você sentiu? Qual foi a sua percepção? O personagem, tirando as cenas, por exemplo, em que ele aparece na vida particular dele, com a resistência dele, o comportamento dele, o jeito dele, enfim, o que o levou a passar aquela dificuldade toda no umbral, que é bem mostrado no Nosso Lar 1, mas eu também, tem cenas que vai de trás para frente, vai lá, volta para cá, né, vai e volta. Isso. Então, eu já tinha formatado o personagem, né, dentro desse estilo, mais ou menos, que foi nas fotos, como eu estou mais ou menos aqui. Então, assim, eu tive que chegar no estúdio e me lembrar do personagem, quer dizer, ele estava pronto já, né? Eu não podia apresentar uma nova fórmula, isso quer dizer, todos os outros colegas chegaram criando o seu formato de personagem, o comportamento, o que ele achava disso, como é que ele faz aquilo e tal. Mas o André Luiz não, o André Luiz eu não podia chegar para o público e apresentar um novo personagem que já tinha sido apresentado no primeiro. Então, eu acho que o grande cuidado que eu tinha que ter o tempo todo era, assim, com essa coisa da concentração, de me manter concentrado ali e não perder o personagem. Mas o Wagner de Assis é um diretor muito atento, muito doce, né? Muito amigo, querido, um amado, que eu tenho uma grande gratidão por ele.
pela IAFA, pelo Richard Ávila. E então o Wagner, por exemplo, assim, quando você fica muito tempo em pé num estúdio, por exemplo, vou dar um exemplo, naturalmente você começa a procurar que lado do corpo você pode descansar. Então você se joga para a direita, você se joga para a esquerda, todos nós, aquilo que você faz no cotidiano aí. Então aí, por exemplo, vai começar, botou a luz, vai gravar, alguém às vezes tinha que me lembrar da postura, né? Eu já tinha me desposturado pelo cansaço, às vezes de 5 horas, 8 horas, 10 horas e tal. Então isso era uma coisa que eu sempre tinha que lembrar muito, de a postura, essa aqui, a postura dele, né? Essa aqui, né? A postura dele é aqui, né? E aí é só armar de volta e mostrar para o público aquilo que ele já conhece, né? Um personagem que o público já conhece. Então eu não podia inventar um novo personagem, digamos assim. Sim. Em termos de história, do drama, da narrativa, o que você notou assim de diferente? É porque no primeiro filme você tem praticamente 95%, você está contando a trajetória dele. Quem é ele, né, no nosso lado, né, que vocês estão estudando? Quem é ele? Onde foi que ele cometeu? O que eu acho legal ali no primeiro livro, porque, veja só, o ser humano ele tem um problema muito sério. Raramente ele admite, por exemplo, honestamente, o seu equívoco. Quem faz terapia, eu faço há muitos anos, terapia eu faço cognitiva comportamental. Não dá para você ficar contando história da frente do terapeuta porque ele te enxerga, né? Um homem preparado, como no meu caso, pelo menos, eu estou há anos com o Dr. Carlos Goulart, Dr. Carlos Eduardo Goulart. E você, às vezes, na vida não tem coragem de dizer, de admitir, dizer, você tem razão, me desculpe, eu estou equivocado. E quando você não tem esse comprometimento de evolução, você acaba arrumando espinhos para a sua jornada e que uma hora a conta vai bater na sua porta. Então, no primeiro, eu acho que a gente tem muito a história dos equívocos dele, dos acertos dele também e tal, da história dele, que ele corajosa. Vamos combinar que você precisa ter muita coragem de chegar na frente de uma multidão, não é de uma pessoa, é de 2 milhões de pessoas, 3 milhões que leram um livro, é de 4, 5 milhões que viram um filme, 50 milhões de visualização em todas as plataformas no Brasil e no mundo, 40 e tantos países, e você dizer, olha quem eu sou, tem que ser, trocando em miúdo, tem que ser muito macho, né? Tem que ser muito homem, cara, sabe? Tem que ter muita personalidade, masculina ou feminina, para dizer, olha, bom ou ruim, eu sou isso aqui, vamos lá? Exato. Eu acho que já na continuação, você encontra um personagem que já se redimiu, que já entendeu as bobagens que fez, já largou para trás, já está avançado, já está lá na frente, está voando alto, entendeu? E acho que ele também tem novamente um ato de humildade, e isso é muito bem colocado pelo roteiro do Wagner de Assis, porque o roteiro é dele, de chegar e dizer, aonde é que eu posso ter um aprendizado prático, né, com alguém que tenha conhecimento prático ali. E aí tem essas viagens maravilhosas com o Aniceto, e ele pode ver ali, à luz do dia, o outro. E ele pode se condescender com o outro, ele pode compreender o outro assim como ele foi compreendido, né? Você entra com um processo de não julgamento, você aprendeu muita coisa, eu acho que ele aprendeu muito ali. E eu o aplaudo por isso, né? E aí você, como ator, você sentiu essa diferença, né? Que é o mesmo personagem, mas é uma outra motivação, é um outro André Luiz no sentido de busca, de entendimento. E como que foi, Renato, a relação com o Aniceto? A construção do Aniceto pelo Edson Celulari, você gostou? Você ficou... Não, eu gosto muito. Primeiro que eu gosto muito dele também, entendeu? Do próprio Edson. Edson é um homem íntegro, né? Um pai de família íntegro, um provedor. O Edson mora num local, e se você olhar bem nas postagens dele, eu não estou deflagrando nada, você vai descobrir que a irmã dele mora no lugar que ele mora, a 400 metros. A mãe dele, que comemorou aniversário semana passada, acho que 80 e poucos anos de idade, mora também, ele trouxe ela, porque ele é da cidade de Bauru. Ele foi para São Paulo para estudar arte, cultura, e daí, então, ele veio fazendo a carreira dele. Edson,
né, teve 2 filhos com a Cláudia, que ele acompanha, agora tem a Chiara, né, agora num novo casamento, né, com a Karen, também atriz, bailarina, enfim, uma grande artista, e acho que o Edson, ele traz essa carga também, para um personagem que precisa ter essa observação humanística, porque, veja só, pode ser que eu esteja equivocado, um ator déspota, mau caráter, com viés entortado, eu acho muito difícil, assim, eu daria o Oscar para ele se ele conseguisse fazer um personagem que passasse doçura, tranquilidade, paz de espírito, compreensão e tal. Vamos combinar que não é por aí que a banda toca. O fulano pode ter... Tem atores que enganam muito, mas não enganam fazendo personagens desse porte que eu estou falando. Enganam fazendo outras coisas. Atores que nós conhecemos fora dos bastidores e sabemos que não são boas biscas, como nós dizemos. Mas, assim, o Edson é um ator absolutamente preparado para esse grande personagem que é o Aniceto. Preparadíssimo, talentoso, preparado, capaz, e com a alma preparada para o entendimento, entendeu? Então, não foi difícil o meu entendimento com ele, nós conversamos muito o tempo todo, entendeu? E ele tá com uma postura, né, de benfeitor espiritual, né? Tá aquele jeitão, né? Porque você vai acabando encontrando um caminho, né? Um eixo da proximidade das experiências que a gente tem ao longo da vida, né? Com quem a gente conviveu. Por exemplo, eu convivi algumas vezes, né, com Chico Xavier, eu tive não sei quantas vezes da minha vida com Divaldo Franco. Eu tenho uma experiência muito engraçada que eu quero contar para vocês. Eu moro na Praia do Leme, no Rio de Janeiro. Não sei se vocês se lembram, quando o Papa esteve no Rio de Janeiro, montaram um palco aqui na direção do Hotel Meridian, na Praia do Leme. Então, no final da pregação dele, por algum motivo que eu não sei qual ao invés deles saírem da direita para a esquerda, eles resolveram fazer ao contrário, porque a rua estava vazia. E naquele exato momento, eu estava descendo para fazer uma caminhada para o outro lado da praia. E simplesmente, no meio da rua que eu estava, só tinha o Papa móvel e eu, e o Papa nele, que me cumprimentou, que falou comigo, me estendeu a mão, inclusive, entendeu? E eu falei assim, todo mundo correndo atrás do Papa, e o Papa veio passar por mim aqui, porque lá de lá tinha, digamos, assim, 1 milhão de pessoas. Do lado de cá, que era o fundo do palco, não tinha ninguém, entendeu? Então, eles saíram ao contrário, no momento que eu estava descendo do prédio. Então, o Papa Móvel vinha, e eu parei, e ele me deu uma bênção, inclusive. Entendeu? Então, acaba que observando o outro, o comportamento do outro, a gente formata os nossos personagens também. É isso que eu quero dizer. Claro, claro. E como é que foi o clima espiritual da filmagem? Você sentiu alguma coisa, Renato? Assim, é muito tranquilo. Ali, por exemplo, assim, tem uma preparação, né? O Wagner, quando começa, ele dá a palavra para alguém que quiser fazer uma prece, falar uma palavra para todos, ou ele faz uma leitura. No final também ele faz o agradecimento por terminar o dia de filmagem. Eu acho muito difícil, Haroldo, que onde você... Porque essa é uma preocupação que a gente tem que ter. As pessoas falam assim, a gente não pode entrar num trabalho 3 minutos antes de entrar aqui, por exemplo. Eu parei aqui, falei e disse para os meus amigos espirituais que me iluminem, me amparem, cuide de mim, afinal de contas a gente vai falar para multidões, e as multidões têm que ouvir o melhor de nós, entendeu? Você se prepara 1 minutinho que você tira, você faz uma prece. Acho muito difícil, Haroldo, que espíritos batedores, desqualificados no sentido da ignorância, eles consigam invadir o espaço de um espetáculo desse porte ou de um filme, quando você se prepara antes de entrar e agradece quando está terminando. Você fecha o cerco, né? Você cuida. Então, o clima sempre era muito de tranquilidade, eu me sentia sempre muito protegido, muito cuidado por todos e tal. Mas focado, né, Haroldo? Porque aquilo ali tem que acontecer. Porque às vezes as pessoas querem que durante uma cena dessa você tenha uma emoção,
porque está tendo uma visão de algo que está acontecendo. Não, os espíritos têm que respeitar que naquele momento o Carlos Renato Prieto Vettorazzi, ele está na função dele, mesmo sendo espírita, como artista. Como artista, ele tem que obedecer ao figurinista, ao maquiador, aos preparadores. Depois ele chega no estúdio, tem os textos, ele teve que decorar, tem que bater com os colegas, ele tem que entrar pronto no estúdio. Não dá para você ficar numa hora dessa tendo, digamos, soslaios de visibilidade espiritual, entendeu? Mas eu não tenho dúvida da proteção, entendeu? Eu não tenho dúvida nenhuma de que ali estamos todos protegidos, até porque se prepara dessa maneira que eu te falei. O Wagner faz uma prece antes de começar, um cuidado da palavra para qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer comportamento filosófico, pode se expressar, pode falar, sempre são coisas boas para você ouvir, entendeu? E dali, então, começa o dia. Pode ter percalço no meio do caminho, mas, olha, eu não sou melhor do que ninguém, nem você, por que eu não vou ter percalço no meio do caminho? Eu acho que assim, o percalço ele é um desafio para eu ultrapassar, né? É uma maneira bacana de você ultrapassar. O que eu acho interessante, no caso da gente aqui, eu, você e o público todo que está aí conosco, o que eu acho interessante? Você tem que descobrir se você quer uma função dentro do planeta absolutamente, digamos, morna, passou. Nasce, cresce, faz turismo no corpo durante 80 anos e depois desencarna. Ou se você quer fazer algum tipo de diferença, seja ela qual for, você não pode ajudar a multidão, mas pode ajudar um. Você não pode ajudar, por exemplo, o trabalho de todas as instituições que amparam, mas pode ajudar duas. Você pode proteger o filho da pessoa que trabalha na sua casa. Você pode, todo mundo pode. E se no final das contas não pode, no nível material, pode com prece, pode entregar na mão de quem pode. Entendeu? Entrega na mão de quem pode. Meu amigo, eu não posso. O que você pode? Renato, eu posso. Então me dá cá, porque no final das contas você resolveu o problema. Então, assim, eu acho que ter uma profissão, formar-se para ela, a sua, a minha e de todos os nossos amigos que estão aí, e essa profissão, ela tem uma função em que modifica de alguma forma a vida do outro, ela toma uma proporção de grandeza e de responsabilidade muito interessante. E eu sou muito grato por isso, entendeu? Coisa boa. E já tem previsão de estreia, Renato, do filme? Olha, um filme, quando você acaba de filmar, é tanta finalização. Depois, eu acho que vem a parte mais complicada. Se vocês olharem, por exemplo, os bastidores do nosso Lar 1, você vai ver, por exemplo, o Wagner e a Iafa, num frio danado no Canadá, finalizando nos estúdios lá os efeitos especiais. Hoje o Brasil já tem muito disso, né? Já tem quase todos aqueles equipamentos todos que na época devem sair do Brasil. No Brasil já tem tudo isso. Mas eu acho assim, vou dar minha opinião pessoal, Carlos Renato Prieto. Eu não estrearia antes de haver uma estabilização melhor dentro do país, você entendeu? Em termos políticos, sociais e econômicos. Então, eu vejo isso, assim, a partir de 23. Até lá vai finalizando. Até lá a gente vai falando, mostrando, fazendo spoilerzinhos e liberando fotos e tal. Claro, claro. E o que o telespectador deve esperar desse nosso Lar 2, Renato? Muita emoção, muitos passos adiante. Eu agora estava olhando, achei tão bonitinho se botaram aí Carlos Renato. Mamãe ia ficar felicíssima de ver Carlos Renato aí. Porque quando eu nasci, era assim, papai falou assim, eu quero que se chame Carlos, em homenagem aqui. Mamãe falou, eu quero que se chame Renato. Então, para discutir, é Carlos Renato, entendeu? Pronto. Aí ficou Carlos Renato. E o Prieto é do meu avô por parte de mãe. O que acontece, por exemplo? Volta a sua pergunta, desculpa. O que a gente deve esperar? O que o telespectador deve esperar desse? Eu acho que as pessoas vão se emocionar muito. Vai se emocionar muito. No primeiro você tinha uma história, agora você tem muitas histórias entrelaçadas, você tem resoluções propostas, você tem muita coisa ali que eu acho que você poderá
tirar grandes ensinamentos, né, daquelas imagens, daquela situação, daquelas histórias. Quem está lendo aí Os Mensageiros, vocês vão estudar ainda, e outros livros, assim. O que eu observo, por exemplo, e eu gravei muitos áudios pelo Brasil afora, saudando grupos, pedindo, eles me ligam, me passam e-mails e tal. Renato, você pode mandar uma saudação aqui para o grupo tal? Eu mandando uma saudação para o grupo tal que está estudando as obras do André Luiz. O que eu acho que, sim, que por algum motivo que eu não sei qual é também, não quero saber, acho que é mérito dele, você sempre, quando vai citar, o nome dele ficou mais forte que tudo, você entendeu? Do André Luiz. Ele tomou uma proporção sozinha. Tanto que houve um cineasta, o Salles, se eu não me engano, que fez um filme para poder explicar para o público por que milhares de pessoas se chamam André Luiz, né, no Brasil inteiro. Então, eu acho assim, que ele ganhou o carinho e afeto do público. Essa história foi muito bem contada. Eu acho que as pessoas vão se emocionar, vão tirar daí muitos ensinamentos. Eu acho que para a doutrina, espírito para quem é espírito, para quem não é espírita, para qualquer pessoa é muito bom. O Wagner de Assis é muito cauteloso com isso, né? Ele faz um trabalho para todos, nós trabalhamos para todo mundo. Cinema tem que ser cinema de qualidade, bem feito, bem finalizado, bem colocado. E eu não tenho dúvida de que essas pessoas que eu citei, o Wagner de Assis como roteirista, como diretor, ele tem essa preocupação, o Iafa Brits, mesmo o Richard Ávila, eles, pessoal, tem essa preocupação, é qualificação. Primeiro, você tem que qualificar o que você está fazendo. Daí, qualificado, você pode tocar todo mundo, de qualquer segmento, não é? Porque você é um filme, né? Ah, que coisa boa. Agora, meu amigo, agora você já terminou a filmagem, né? E agora é o Renato, né? O que segue agora? Quais são os novos projetos que estão no horizonte, no seu trabalho? O que você tem? Como que está essa situação agora? Porque a gente está vivendo um momento difícil para a arte, para o cinema no Brasil, de um modo geral, mas o que está no seu horizonte, o que você pode dividir conosco, né? Veja só, sem entrar em viés político, se a minha mãe chega para mim e diz assim, filho, hoje nós só temos metade de um pão para o café da manhã. Aquilo vem carregado de tanto amor e docilidade, de proteção, que eu posso comer aquele meio pão e aquilo vale por 8. Quando você, digamos, você observa que quando cai um temporal e uma galinha não tem tempo de chegar, digamos, a um local de proteção, ela abre as asas e os pintos entram embaixo e ficam todos protegidos embaixo dela, que fica com a asa aberta, protegendo delas. Você precisa que uma pessoa que cuida da cultura, em todos os âmbitos, seja essa galinha, seja essa mãe do meio pão que eu estou falando. Tem que ter um amor dentro dessa pessoa muito grande, tem que ter uma abertura. Uma pessoa precisa compreender que uma nação, seja ela qual for, que não tiver educação, cultura, em todos os viés, e saúde, uma pessoa que passa no meio da rua e uma grande livraria magnífica é fechada e abre uma farmácia e ela nem pergunta para onde foi a livraria, tem alguma coisa errada. Então, nós lidamos com essa dificuldade, nós artistas, porque você não tem essa mãe do meio pão, nem essa galinha, que diz assim, não, vamos dividir aqui o pão, a cultura não pode parar, esse povo não pode parar, esse povo é um povo que durante a pandemia, ele salvou a nação, o número de suicídio diminuiu muito pelo streaming, pelos filmes, pelas peças apresentadas online, pela música. Imagine você, Haroldo, e os nossos amigos que estão nos ouvindo, para repetir mais uma vez uma coisa que eu falei, vou repetir até o final da encarnação, espero que não chegue até lá para repetir. Não é isso. Imagine vocês que tivesse uma ordem mundial, que as televisões têm que ser recolhidas, o som da casa recolhido e todos os CDs, os livros recolhidos, e que ninguém pode ouvir, cantar, ver, assistir, os cinemas fechados, as livrarias fechadas, as bancas de jornal fechadas. Bota isso na consciência, você que está aí me ouvindo agora, vocês todos. O que seria da vida de todos nós se não tivéssemos tudo isso? Fosse uma lei, como teria sido 2 anos de pandemia, sem a televisão, sem a novela, sem o jornalismo, sem a música, sem os cantores, sem nada.
É isso que as pessoas precisam entender. Tudo é cultura. Você diz a cultura de um povo, a cultura do museu, a cultura da música brasileira, a cultura do Nordeste, a cultura de Nova York, a cultura de Paris. Tudo que você falar, a palavra cultura vai antes. A cultura da raça tal, a cultura da raça isso. A palavra cultura, ela vem anterior a tudo que você fala depois. Então, você não pode deixar isso inerte, abandonado. Você não pode deixar isso na orfandade. Não vou dizer nem para você que seja uma maldade, é uma atrocidade você deixar isso, essa população mundial nessa orfandade. E eu, fazendo um projeto há tantos anos, mais de 30 anos, sempre com o viés da espiritualidade, aí eu sou massacrado. É massacre. Se eu não fosse um espírito preparado para aguentar temporal, chuvas, trovões, trovoadas, ventanias, vendavais, o meu corpo físico, mental, não teria suportado. Porque a pressão é muito grande, o desleixo é muito grande. E quando você pega um viés, como no meu caso, que é de difundir a espiritualidade, você esbarra com um problema. As pessoas prometem, mas não cumprem. As pessoas mandam recados, mas não levam adiante. As pessoas dizem que querem se envolver, mas, na verdade, às vezes elas querem pegar um pedacinho do sucesso ou da exposição que você tem mundial. Então, assim, eu estou preparado para novos projetos. Amanhã eu tenho uma reunião aqui em casa para um projeto. Não sei que caminho ele vai dar. Eu gravei também um pouco tempo uma série de 4 episódios chamado Life Again, ou Viver de Novo. Eu gravei também com o Wagner um documentário chamado Chico Xavier para Sempre, em homenagem aos 20 anos, em homenagem aos 20 anos, 20 ou 30, 20 anos, né, de desencarne do Chico, ou 30, 20 do Chico. Já foi gravado. E agora eu estou com o Pires na mão, assim, implorando de porta em porta, porque eu quero fazer o espetáculo que já está formatado, Chico Xavier em pessoa, que com o uso de tecnologia e maquiagem eu consigo entrar em cena igual a ele, mais o meu trabalho de interpretação. E eu estou com a mão estendida, implorando misericórdia, apresentando o projeto, levando. Cada pessoa que aparece na minha frente, eu me visto novamente de benfazejo, de ganância, boa ganância, né? A ganância luminosa. Agora eu vou conseguir, peço à espiritualidade o poder de convencimento na minha fala, nos meus olhos, para ver se aquela pessoa se amolece diante de mim e diz, é isso que você precisa, eu vou te dar esse dinheiro. Agora você veja, Haroldo, um cara que tem quase 7 milhões de pessoas no teatro, um cara que ajudou a quase 3.000, 2.500 instituições no fechar a porta ou abrir com a bilheteria, um cara que faz um trabalho profundo junto ao Sempre Viva, no Recife. Entrei ao vivo com o Edson Celulari para ajudar os nossos irmãos do Recife, segunda-feira, numa grande campanha nacional, que faz um trabalho na comunidade de São Carlos social, que faz um trabalho na favela da Galinha social, e que esses projetos ajudam a sustentar isso. Veja quanta coisa verdadeira, forte, pesada, esse seu amigo, que eu sei que você gosta, faz. Eu não tinha mais que estar implorando de porta em porta, dizendo, pelo amor de Deus, misericórdia, ajuda aqui a fazer, olha, é importante para as novas gerações conhecerem quem é este homem, saberem quem é esse livro. Esses são os projetos que eu pretendo fazer, e amanhã eu vou discutir também um projeto que eu gravei, um piloto para a Globoplay, que a princípio chamaria Cartas Psicografadas, que mudaram de nome do meio do caminho para Plano A. Por quê? Porque eles querem atingir a todas as filosofias ou religiões. Amanhã eu vou voltar a esse assunto aqui nessa reunião. Quer dizer, então, nesse momento, você veja, eu estou com esses projetos todos e com o Pires na mão ali, implorando a misericórdia divina, entendeu? E, às vezes, ainda tenho que ouvir alguma coisa que eu acho que eu não precisaria mais ouvir. Do tipo assim, que forma bonita que você escolheu de resgatar os seus débitos. E eu disse, mas eu não tenho débito nenhum, já estou fazendo por amor, eu estou fazendo por gratidão, estou fazendo porque eu amo os assuntos espirituais, eu assunto a espiritualidade, eu amo a doutrina, os espíritos, entendeu? Então, nesse momento, é tudo isso, meu irmão, que eu vou fazer, e se eu ficar falando aqui, eu vou falar de mais 30 projetos, entendeu? Porque eu não paro.
O Bezerra de Menezes uma vez mandou um medicamento para mim, disse que era para parar minha cabeça, que minha cabeça era um liquidificador industrial, ele disse. Mas olha, mas é o que o Divaldo falou, né? Você está perseverante e seguindo, e o trabalho está tão bonito, né? Está vindo com essa força sua, e a gente fica muito feliz de ver, né? O pessoal fica emocionado aí de ver esse trabalho de divulgação. E é o que você falou, né? O cinema ele tem esse poder tão grande, né, Renato? Ele atinge as pessoas num momento em que a pessoa está com a mente predisposta para aprender. A arte tem essa sutileza, né? Ela nos pega por ângulos diferentes, né? Pela porta da sensibilidade, da reflexão. É tão bonito isso, né? Então, eu sinto que o Wagner também, converso muito com ele, né? A gente fez alguma coisa junto. O quanto que ele também está tão maduro na condução desse projeto, né, Renato? Aprendemos muito, né? Todos nós tivemos que aprender, né? E isso colocou... Que coisa maravilhosa, Renato. Mas, meu amigo, olha, conte sempre com a gente, o que a gente puder ajudar, né? Vamos divulgar, fazer barulho, né? Assim, é um pouquinho, mas de grão em grão, né? Aqui agora tem 1.438 pessoas te ouvindo, né? Ai, que maravilha. Eu peço a esses amigos todos ali, assim, eu não peço só por mim, não, peço por todos. Que, por exemplo, se você não segue, por exemplo, o meu Instagram, siga, @Renato Prieto Ator. Por quê? Porque é uma plataforma de sensibilidade, de espiritualidade, de ajuda ao próximo, né? É a arte e na sua espiritualidade, na sua plenitude. Então, se você não segue, quando acabar aqui agora, daqui a pouco, segue lá, @Renato Prieto Ator, e fortaleça isso, né? Que isso fortalecendo, muitas pessoas serão ajudadas. Eu que te agradeço. Que bom. No dia que eu estou desmontando o André Luiz, hoje eu vou desmontar, eu mantive até aqui para esse bate-papo. Agora eu vou desmontar o André Luiz, espero que vocês façam belíssimos estudos, ele merece todas as honras para ele. Só sou um trabalhador braçal que estou aqui aprendendo. Na verdade, todos aqui estamos nos preparando, estudando a obra para quando o filme entrar em cartaz, a gente poder assistir o filme de uma outra forma, de uma forma mais consciente. Já vamos estar estudando a obra, então é uma maneira de assistir diferente, né? E é importante você falar disso aí para a gente compartilhar. A gente sempre fala isso, mas é importante, né, Renato? A gente tocar nesse... Nós estamos assistindo, nós temos o papel da multiplicação, porque muitas vezes a gente reclama da multidão de conteúdo superficial, a gente reclama do sucesso de determinadas abordagens, de determinados conteúdos, mas a verdade é que, às vezes, nós somos muito tímidos em absorver e compartilhar esses conteúdos, esses canais, essas redes sociais que estão aí produzindo conteúdo, né? E a gente sempre comentou isso, né? A gente sempre comentou isso. É importante. Eu perguntei, sabe que uma vez, eu perguntei a um amigo meu espiritual isso, eu disse assim, isso tudo é um barulho muito grande no planeta. Quanto é isso se eu fosse medir em percentual no plano espiritual? Ele falou, 1%. Eu falei, e esse trabalho aqui, por exemplo, que parece que é 1%? Ele falou 80%. Você entendeu? Então, às vezes, né, aquilo que parece um barulho muito grande não vale dentro do cosmos mais que 2%. E aquilo que parece tão pequeno, ele vale muito, mas é preciso que as pessoas se atentam ao que você acabou de dizer. Nós temos responsabilidade. Quando um autor qualificado não ascende, porque você pega o medíocre, você tem responsabilidade com a música, com a cultura, em todas as áreas. Você tem que trazer para frente a pessoa qualificada, comprometida, entendeu? Então, nós precisamos amparar essas pessoas
não é? Assistindo as lives, vendo o conteúdo, indo lá, como contribuinte, isso é muito importante. Eu te agradeço muito por isso também, você sempre um amigo. Não, e isso vai fazer toda a diferença quando o filme entrar em cartaz também, para que a gente possa prestigiar, possa ir várias vezes. É o óbolo da viúva. É o óbolo da viúva, porque todos trabalharam intensamente, estão trabalhando ainda, vão trabalhar muito mais para essa obra chegar nas telas, e cada um de nós individualmente precisa dar o seu óbolo da viúva, que é ir lá 2, 3 vezes assistir, né? Levar, divulgar, compartilhar, é o nosso óbolo da viúva. Se cada um fizer o seu, isso vai ganhar uma dimensão, isso vai chamar a atenção, né, Renato? Porque esse é um ponto. E prestigiar, também, né? Esses e temas, prestigiar. Prestigiar. Esses trabalhos precisam ganhar visibilidade, né, Renato? Precisam ganhar visibilidade. A pergunta, quando você veio aqui da primeira vez, né? Hoje a gente está tentando ser mais doce, né? Mas quando você veio aqui da primeira vez, a gente falou isso, né? Onde estão os 3 milhões de espíritas do censo? Né? Que o censo aponta aí em torno de 3 milhões de espíritas praticantes, fora os simpatizantes. Onde estão eles, Renato? Onde estão eles? E também não adianta, assim, Haroldo, veja só. Onde estão eles? Por exemplo, quando eu toda segunda-feira, há muitos anos, eu faço toda segunda-feira um encontro chamado Você Comigo ao Vivo. Toda segunda-feira, no meu Instagram, um tema novo, porque eu falo para ajudar as pessoas. E aí, claro, vem uma multidão ver. Vai uma multidão te ver. Vai uma multidão ver Divaldo. Vai uma multidão ver o fulano. Não, a gente tem que prestigiar todos. Todos fortalecidos é muito maior. O que as pessoas precisam entender? Se você acha que deveria ser assim algo, mas você não tem capacidade... Deixa eu só desligar aqui um pouquinho. Que você não tem capacidade, por exemplo, de fazer, você acha que eu represento você bem no que você acha que seria certo ser feito, quanto mais tempo você me mantiver lá, melhor eu vou fazer. É isso que as pessoas precisam entender, você entendeu? Assim, que você tem capacidade para fazer, não tem conhecimento, eu não sei, por exemplo, na tua área, que é jurídica, eu não entendo nada, na minha área você quase pouco entende, mas quanto mais eu coloco você lá, mantenho você lá, porque você me representa da forma como eu gostaria de ser representado, mais fortalecido. Então, não adianta aqueles grupos todos que estão ao vivo, de centros, de grupos, às vezes com 2, 3 pessoas, 5 pessoas assistindo a palestra. Não, vamos fortalecer esse povo todo. Eu não quero só para mim, nem o Haroldo, ninguém quer. Nós queremos para todos, todo mundo fortalecido, nós somos uma multidão. Então, vai lá, frequenta, né, as redes sociais do Haroldo, frequenta lá, né, o @Renato Prieto Ator, vai frequentando, isso vai ajudando a gente a se fortalecer. E tornando esse conteúdo relevante, tornando ele significativo nas redes sociais. Que é esse o ponto, né? As redes sociais, elas têm um algoritmo que está medindo relevância. Se determinados conteúdos têm mais relevância e conseguem mais visibilidade, é porque as pessoas que gostam daqueles conteúdos estão lá, dando alimento para o algoritmo. Então, se nós queremos uma divulgação desse conteúdo que a gente tanto ama, nós temos que fazer esse trabalho também de dar relevância a esses conteúdos. Claro. É uma coisa importante, Renato, que é assim, nós não podemos encarar a divulgação como uma via de mão única. Então, não são apenas os que produzem conteúdo. Não é uma via de mão única. Quem está assistindo também tem uma responsabilidade nesse conteúdo, no compartilhamento, no espalhamento desse conteúdo, porque somos todos nós num trabalho de fazer... No final das contas, Renato, é o seguinte, o bem ganhou prioridade, o bem mexeu nos algoritmos da rede social, né? O conteúdo de espiritualidade ganhou relevância para aqueles corações que estão sofrendo. É isso, né? E nesse trabalho,
Somos todos, viu, Renato? Somos todos nós. Ao assistir, todos que estão assistindo aqui, gostaria até de agradecer agora, todos que estão aqui, acompanhando, assistindo, porque eles estão aqui trabalhando ativamente também, né? Estão aqui assistindo, estão dando like, estão espalhando, estão indo lá nas suas redes, estão começando a seguir, estão curtindo. Esse é um trabalho muito importante, porque quem vai se destacar não é a pessoa do Renato, a pessoa do Haroldo, até porque nós somos passageiros aqui, meu amigo. Daqui a pouco não tem mais Renato, não tem mais Haroldo. A personalidade morre. Tem só o espírito imortal. Mas o conteúdo ganhou relevância. Claro. O conteúdo foi para o top trend lá. Foi para as paradas de sucesso, né? E você veja que, de alguma forma, Haroldo, por exemplo, esse público que está conosco agora, por exemplo, eles foram escolhidos, por exemplo, né? Porque você vê, essas pessoas estão em algum lugar que eu não sei aonde é, você está na sua casa em Belo Horizonte, eu estou na minha casa no Rio de Janeiro, eu sou, digamos, o ator que representa na mente desse povo todo que está ali, o André Luiz, das obras que eles estão lendo, e eu estou aqui, junto com você e todos eles, um falando para o outro, é um privilégio para todo mundo. Não é toda hora que isso acontece. Então, a gente tem que aproveitar esses presentes que a gente recebeu, que a gente recebe, e fazer ele ficar muito grande, não é? E ajudar o máximo. E eu sou muito grato. Eu sou muito grato pelas oportunidades, eu quero que o público entenda uma coisa, e você também, Haroldo. Eu acho que o Divaldo foi muito feliz quando ele disse que da minha tenacidade, da minha coragem. Não adianta, eu sou aquela pessoa, meus amigos, que você vai fechar a porta, eu vou colocar o pé na porta. E eu vou te avisar. Se continuar forçando, você vai quebrar o meu pé. Porque aí você vai dizer assim, mas como? Você quer... Não, eu acho que é necessário eu entrar. Eu preciso entrar porque eu quero o bem, eu vou fazer o bem, o conteúdo que eu quero jogar para todo mundo é do bem, o que eu quero fazer é expandir. Você está querendo me impedir de fazer o bem, vai quebrar o meu pé. Então, eu acho que o que a espiritualidade precisa, para todos os nossos irmãos que estão estudando as obras do nosso amado André Luiz, é gente arrojada. Você tem que ser arrojado. Porque a espiritualidade vai colocando uma força dentro da gente que você fala, como é que eu estou aguentando? Como é que você aguenta dormir às 5 horas da manhã e levantar às 11 horas, tomar um banho e se revigorar com 4, 5 páginas de texto da cabeça para gravar e deixar o personagem incorporar novamente para ir para o teatro, para o cinema? Porque a sua missão é do bem. Então é isso que a gente precisa dizer. A espiritualidade precisa de trabalhadores que realmente espalhem a boa nova e não só fiquem no conteúdo eu acho, é mesmo, tal, não funciona, não funciona. Verdade, meu querido. Meu irmão querido, nós chegamos ao fim, passou rápido, né? Você viu que... meu Deus. Né? Fluiu, acabou, meu Deus, a gente nem sentiu o tempo passar. Eu agradeço a você. Passar, querido. Olha, nós estamos aqui vibrando, né, por todos os seus projetos, pela sua vida, por todos que estão aí do seu lado, né, sempre colaborando, trabalhando com você, né, desejando tudo de bom. Né, e queria te agradecer por a sua generosidade de vir aqui, nesse estudo da obra, compartilhar com a gente essas notícias tão boas, né? Obrigado, meu querido, pela sua presença aqui, viu? A gente fica muito grato mesmo. E todo mundo aí mandando coraçãozinho para você. Coração para todos aí. Coração para todos. Imagina, você é um irmão amado, você sabe que eu tenho o maior carinho por você, tua família. Nós estamos no mesmo diapasão. E os amigos que quiserem, toda segunda-feira, como eu falei, eu estou no meu Instagram ao vivo, @Renato Prieto, ator, você comigo ao vivo. Eu faço sempre um conteúdo bom, e quem não segue meu Instagram, siga, gente, que é bom. Que a gente vai ver que tem um monte de coisa boa lá. E obrigado a você. E obrigado aos seus amigos que nos ouviram. E aquele jaleco seu ficou maravilhoso, viu? Aquele vídeo que você mandou, olha que jaleco maravilhoso, hein, de André Luiz? Que coisa linda, que figurina, hein? Imagina, eu me curvo diante da generosidade de todos vocês comigo por me abraçar.
e me ajudar. Gratidão, meu amigo. Uma boa noite. Fica com Deus, viu? Beijão no Obrigado. seu coração. Fica com Deus.